Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre regulação de tensão para fontes simétricas. E para essa aula eu coloquei os seguintes objetivos. Primeiro, introdução ao funcionamento de fontes simétricas. Na sequência, circuito elétrico de uma fonte simétrica regulada utilizando seis complementares. Análise teórica das características técnicas do circuito e, por fim, exemplo prático de projeto de uma fonte simétrica regulada. Legal. Então, inicialmente definindo o que seria circuito para fonte simétrica, temos o seguinte. Quando é necessária uma alimentação subdividida, é conveniente a utilização de reguladores simétricos, os quais fornecem tensões de saída positiva e negativa com os mesmos valores. Então aqui eu trouxe o exemplo a princípio, do 78XX, que a gente já viu na aula anterior, e que é um CI bem simples, a configuração mais simples dele tem três terminais, o do meio seria referência GND ou negativo, o da esquerda seria o positivo de entrada e o da direita seria o positivo de saída. Aqui eu tenho uma exemplificação que eu peguei por um datasheet do 78XX, que seria 330 nanofarads para entrada e 100 nanofarads para saída, tá? Então aqui dois capacitores, um para dar um suporte lá para o ripple, da tensão de entrada, e outro para basicamente tirar qualquer ruído aí de alta frequência na saída, já que a gente quer um sinal contínuo e constante, Então qualquer ruidinho de alta frequência que se tenha em torno dessa linha constante é filtrada por esse capacitor de saída. Então aqui eu vou trazer o esquema de ligação da fonte simétrica, utilizando o 78 e o complementar dele, que é o 79, 79XX. Na figura seguinte é apresentado o esquema de ligação do regulador simétrico baseado no 78 e 79. Então perceba que eu tenho o diagraminha, transformador entre alimentação, rede elétrica e o secundário, que aqui tem um tape central, que é aterrado, ponte de diodos, e dois capacitores que são simétricos também, Então tem o mesmo valor de capacitância para o 78 e para o 79, que faz aqui um divisor de tensão. Então se na saída desse ponto para esse fosse 12, por exemplo, aqui seria 6, e aqui para baixo seria os outros 6, Porém, o 78 regularia para uma tensão positiva, V+, e o 79 regularia para uma tensão negativa, que aqui eu chamei de V-. Abaixo é apresentado o esquema de ligação do regulador simétrico de tensão com base apenas em componentes do tipo 78, Então existe a possibilidade de fazer uma fonte simétrica só utilizando o 78XX, daí o X eu já disse, o nível de tensão. Então se for 5 volts seria 7805, se for 12 volts seria 7812, se fosse 15 volts seria 7815 e assim por diante. Aqui foram colocadas as duas pontes de diodos, Então o transformador tem duplo secundário, então eu pego a tensão ali do primário, rede elétrica, converto ali para uma tensão menor, por exemplo, 12 volts, só que agora eu tenho 12 volts para dois secundários, Então em cada um dos secundários colocamos uma ponte de diodos, o seu respectivo capacitor de filtro, e o 78XX para fazer a regulação da tensão. Aqui nós temos o positivo e temos o negativo, colocado aqui como referência terra, só que essa referência terra acaba sendo o positivo do 78 de baixo. E o negativo desse 78 seria um ponto mais negativo ainda. Então aqui eu coloquei o estágio de entrada, positivo e negativo, para o 78, para o componente, ele tem essa referência, positivo e negativo, para o primeiro e para o segundo.
Só que aqui na alimentação eu tenho mais e menos, igual, né? Por 7, 8. Seria a tensão V+. Só que na tensão V-, o que acontece? Eu tenho o que seria o negativo da primeira fonte, só que eu tenho um negativo maior ainda para a segunda parte da fonte, tá? Então, como eu quero uma tensão negativa em relação ao que seria o negativo da primeira parte aqui, de regulação positiva, então eu preciso de um negativo maior, tá? Então, por isso que nós temos aqui esse tipo de regulação. Então, o que seria o positivo do 7,8 vai no terra, tá? E o que seria o negativo desse 7,8 acaba sendo o ponto que seria o mais negativo aqui da saída, né? Por isso que nós teríamos tensão negativa em relação ao terra, porque é mais negativo que o terra, e a tensão positiva em relação ao terra, tá? Outra forma da gente entender isso seria que esse ponto é mais positivo que o terra e o terra é mais positivo que o ponto de referência aqui negativo. Falando agora de vantagens e desvantagens, né, de cada topologia, a vantagem do primeiro esquema de ligação em relação ao segundo esquema é utilizar apenas uma ponte de diodos. Né? É uma vantagem interessante, né? Limita aí a primeira topologia a 4, na segunda a 8, né? O dobro. A desvantagem é a possibilidade dos capacitores apresentarem diferentes valores de tensão sem simetria. Isso seria complicado, porque não teria um divisor de tensão perfeito, né? Caso ali não exista um ponto comum entre os níveis de tensão em relação à Terra, fazendo com que as tensões nas entradas dos reguladores possam ficar fora da faixa de operação dos mesmos. Isso seria um ponto complicado aí de lidar, né? Portanto, deve-se, em termos gerais, utilizar um transformador com center tap para o primeiro caso e um transformador com duplo secundário para o segundo caso, né? Conforme a gente pode constatar aí na análise dos circuitos. Agora iremos fazer uma análise aqui das características técnicas, tá? Para os reguladores, os 7,8 e o 7,9, e ver aí os valores comerciais aí de tensão bem definidos e outros parâmetros também, né? Então vamos lá. Aqui está o código, perceba, a gente pode ter variações para 5 volts, passando aqui por 6, 10, 12, 15, 18 e indo até 24, como eu já disse na aula passada, né? E temos as tensões máximas aqui que podemos ter na entrada, lá no VIN, né, desses componentes. Então, em geral, 35 volts, com exceção de componente 7879 que regular para 24 volts, que pode suportar aí até 40 volts na entrada. Aqui as tensões de saída, que é bem tranquilo, né? Basta a gente ver os dois últimos dígitos de cada CI. E a corrente máxima de saída, que é 1 ampere, não tem muita conversa, né? Digamos assim, porque é uma tensão aí, é uma corrente, aliás, meio que padrão para a saída, tá? Independente do nível de tensão, nós temos sempre aqui 1 ampere em geral, que é disponível para a saída desses reguladores, 7,8 e 7,9. E aqui temos a aparência, né, do que seria o CI. Então, o 7,8, tensão de entrada no terminal 1, o GND ou terra no 2 e tensão de saída no terminal 3. O 7,9 poderia ser igual, né, professor, para não confundir? Poderia, mas o fabricante não quis assim. Ele colocou lá, terminal 1 GND, terminal 2 entrada, tá? E terminal 3 saída, tá? Aqui a saída negativa e aqui a entrada negativa, né? E aqui a entrada positiva e saída positiva também. Legal. Aqui eu coloquei um exemplo de circuito regulador com 67809. Tá? A gente vai analisar. A seguir é mostrada uma fonte simétrica regulada em 9 volts com capacidade de fornecimento de meio ampere. Então, o circuito da fonte é esse daqui. Temos um transformador 220 para 12 com center tap. Temos aqui nossa ponte de diodo, apenas uma ponte nesse caso, porque vamos trabalhar com 7,8 e 7,9, né? 6 complementares.
E aqui tem até a especificação dos diodos, ó, que é um N4007, que são aqueles diodos que eu utilizo nas minhas demonstrações práticas, tá? Capacitor aqui de 2.200 microfarads, né, para garantir aí um ripple mínimo, né, nessa topologia. Aqueles capacitores de entrada do CI, né? E aqui na saída, para esse exemplo, não foi colocado nenhum capacitor, mas poderia ser colocado um capacitor aqui, tanto em relação ao terra para o negativo, né, no caso do 7.9, quanto também do terra para o positivo na saída do 7.8. Então temos mais 9 volts e menos 9 volts em relação ao terra, tá? Que temos o estágio de entrada, alimentação 220 para 12 com center tap, conforme já foi dito na teoria, né? Nesse caso, como nós temos uma simetria, trabalhamos com 7.8 e 7.9, ou 6 complementares, utilizo apenas uma ponte de diodos, retificadora, e eu preciso daí um transformador com center tap. Esses capacitores aqui de filtro, eles são na ordem de milhares de amperes. Por quê? Porque nós queremos ter aí uma regulação para esse nível de corrente, meio ampere, né? Então existe até uma proporção, aqui está com uma boa folga, né? De 1.000 micro para 1 ampere. Então aqui está 2.000 para meio, está com uma boa margem aqui no projeto, certo? São capacitores eletrolíticos, né, de filtro, como eu já disse anteriormente. Aqui em laranja nós temos capacitor do tipo cerâmico. Simbologia até difere, né? O eletrolítico tem positivo e negativo aqui no símbolo, e o cerâmico já não tem. O de poliéster também não tem. E aqui nós temos a tensão de saída regulada, mais 9 em relação à terra e menos 9 em relação à terra. Agora falar do regulador 7812. Aqui também, né, nesse exemplo eu estou adotando 6 complementares, e a gente vai focar um pouco mais nos cálculos, tá, para esse carinha aqui. Perceba que aqui nós já temos os capacitores de saída para tirar qualquer transiente aí de alta frequência. Transiente seria oscilações de alta frequência que acabam surgindo na tensão de saída por conta do circuito interno do CI, tá? Então, esses ruídos podem existir, mas são filtrados por esse capacitor. Dependendo do tipo da aplicação também, nem se faz necessário esse capacitor aqui, tá? Então, por isso que é opcional. Mas para ter um sinal 100% ali é interessante colocar um capacitorzinho aqui, tipo cerâmico, né? Para fazer esse tipo de filtragem. Então aqui nós temos 127 para 15 volts eficazes, vamos fazer algumas contas aqui, ó. Nesse circuito aqui foi adotada uma corrente de saída de 1 ampere, tá? Considerando que o retificador aqui em ponte, a frequência seria 120 Hz e a capacitância 2.200, né? Micro. Então se a gente fizer conta do valor de ripple, chegaremos em 3,79. 3,79 volts. E se analisarmos aqui a tensão de pico na alimentação, tá? Nós temos em relação ao tape, tá? Então eu tenho 15 volts aqui, 15 volts para baixo, né? O que seria mais 15 menos 15. Então vai chegar aqui, né? O equivalente a essa tensão eficácia positiva. E nesse ponto aqui, o equivalente a essa tensão aqui espelhada, né? 180 graus, como é visível aqui no gráfico, portanto negativo. Então, se eu fizer o valor de pico de 15, é 15 raiz de 2, dá 21,21. Tá? Se eu fizer um médio teórico, como que seria o valor médio teórico? Isso daqui é tensão de ripple, né? Ou seja, eu peguei do valor de pico positivo para o pico negativo. Então, se eu pegar o ponto médio entre o pico máximo e o pico mínimo, como nós temos ali a descarga do capacitor como uma reta, né? É uma descarga linear. Então, nós podemos adotar ali como um ponto central dessa reta, né? O ponto central da reta seria a média ali do ponto máximo com o ponto mínimo, né? A gente pega o ponto central. Então, eu pego esse valor, divido por 2 e subtraio esse valor aqui do valor de pico que encontramos, né? Para cada um dos
das fases em relação ao terra aqui do transformador, né? Essa fase com relação ao terra e essa segunda fase com relação ao terra. Fazendo essa conta, chegamos no valor médio teórico de 19,32 volts. Porém, esses 19,32 volts médios, né, a gente tem que descontar dos diodos. Então, ora eu conduzo aqui com D1 e o D3, né, ora eu vou conduzir com D4 e D2. Então, eu tenho que retirar aqui o valor de 1,4, que é basicamente 2 vezes 0,7, e chego num valor de 17,92 volts médios. E aonde tenho esse nível de tensão? Aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então, temos 17,92 aqui em cima, aqui embaixo também, menos 17,92, né? Por que menos? Porque aqui é o 7,912, né? Lá em cima é o 7,812, o 7,8 é positivo, o 7,9 é negativo. Agora o que acontece? Perceba, o CI ele suporta uma queda de até 35 volts, né? A diferença de potencial entre os terminais ali, de entrada para saída. Aqui o que acontece? Eu vou regular para 12. Se aqui chegou em termos médios 17,92, eu preciso que o meu CI segure 5,92 volts para que na saída eu tenha 12 volts regulados. E aqui para o 7,912 é a mesma coisa, só que ele vai segurar menos 5,92, né? Apenas respeitando aqui essa característica aqui, né, da referência de polaridade aqui para tensão de saída. Mas a queda de tensão, em geral, a gente pode considerar como um valor positivo, tá? Então, vai ficar uma diferença de potencial aqui de 5,92 volts, gerando aqui na saída menos 12. Basta pegar essa tensão menos esse valor aqui, chega em menos 12. E se fizer 17,92 menos 5,92, chega em 12 volts na saída. Por isso que o CI, ele regula, né? Então, ele percebe quanto está chegando aqui na entrada para liberar para a saída um determinado potencial. Então, na entrada pode chegar até quanto aqui? Em geral, 35. Né? Em geral, aí, pelo que a gente viu no slide anterior, até 35 volts não tem muito problema. E o que acontece? Ele pega essa tensão de entrada e vai segurar um tanto. Então ele compara, puxa, se chegasse 20 aqui, por exemplo, para 12, dá 8, né, essa diferença. Então ele teria que segurar 8. Se chegasse 22 para 12, 10. Isso aí teria que segurar 10. Só que, professor, como que eu faço o CI entender isso? Ele não precisa que você faça nada. É apenas ele lendo aqui, tendo esse dado de tensão na entrada e a referência GND, e sabendo que ele foi projetado, para esse caso aqui, por exemplo, para 12, então ele já tem essa referência aqui de saída em relação ao GND, tem uma circuitaiada interna que já faz isso de forma automática, tá? Então, ele apenas observa a tensão de entrada, faz o comparativo com a tensão de saída e verifica, aqui eu tenho que gerar uma queda de 5,92 volts para ter 12 volts na saída, porque eu li aqui pelo terminal 1 a entrada, que é 17,92. E 17,92 menos 5,92 dá 12. Então, é uma lógica simples, né? Feita aqui de forma analógica pelo CI. Né? Então, dentro do CI tem vários diodos aí, vários semicondutores que fazem essa lógica aí comparativa de tensão para se obter sempre na saída em relação ao GND aquela tensão que é especificada pelo componente. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro os conceitos aí sobre reguladores de tensão. Regulador de tensão para eletrônica, tá? Que eu já vi o pessoal confundir aí com regulador de média, por exemplo, média tensão, que não tem nada a ver, né, que é feito ali com uma bobina, com transformador com tape variável ali para regular a tensão. Isso daí é outro caso, tá? Aqui a gente está falando de CI, componente para eletrônica analógica, não tem nada a ver com média tensão. Média tensão
parte ali de análise de sistemas de potência, só para vocês não confundirem. Eu já vi o pessoal confundir um pouco isso, mas são aplicações distintas, tá? Tem regulação de tensão também para a rede elétrica e tem a regulação de fontes que nós temos aqui na eletrônica analógica, tá? Então hoje nós estudamos parte de regulação de fontes para fontes simétricas, ou seja, aquela fonte que vai me gerar uma tensão positiva em relação à Terra, mas que também me gera uma tensão negativa em relação ao mesmo Terra, tá? Então quando vocês pegarem ali uma fonte de 3 terminais, que tem até na maleta do laboratório, vocês vão ver, se não esse semestre, o próximo, com certeza vocês vão ver no laboratório, na prática, tem uma fonte lá que é -12, Terra e 12. Então vocês já terão uma boa noção que dentro daquela fonte deve ter um circuito similar a esse que nós estudamos aqui na aula de hoje. Beleza? Então para essa aula é isso, eu agradeço a atenção de todos. Caso de dúvidas, não se acanhem, deixe no chat, mande áudio, mande print, escrevam, mande sinal de fumaça. Eu sempre estou disponível nas reuniões também, pelo Teams, para vocês entrarem, interagirem, não se acanhem, entre lá, pergunte. Ou então podemos conversar sobre algum assunto relacionado aqui ao conteúdo, às outras disciplinas. Mas sintam-se à vontade, que eu estou sempre disponível aí para sanar a dúvida de todos, esclarecer qualquer tipo de pergunta que vocês tenham aí, qualquer tipo de colocação em relação ao nosso curso de eletroeletrônica. Beleza, turma? Então é isso. Grato pela atenção de todos mais uma vez, mais uma aula. Desejo bons estudos e até a próxima.